Mas a notícia do momento, segundo a imprensa europeia, poderia estar sendo contratado pelo Flamengo mais um jogador de alto nível. O Flamengo não tá perdendo tempo, hein? O Flamengo vai lá e traz jogadores caros, conceituados. Que coisa, hein? Ai, ai. Saudações do Bruno Negra. Chega junto, vamos pôr a nação. Muitas informações do nosso Flamengo no dia de hoje. Um dia muito agitado, um dia muito movimentado. As principais notícias e informações do nosso Flamengo agora aqui nesse vídeo. Vamos trazer toda a preparação e escalação do Flamengo para o jogo da semifinal. Flamengo e Pirâmides valendo a vaga, então, na final do Mundial contra o Paris Saint-Germain, o PSG. Flamengo escalado, todas as informações direto de Doha, agora aqui nesse vídeo para o Mundial. Tem mercado a bola e pacotão de reforços do Flamengo. Sim, contratação milionária, reforço de peso anunciado. José Boto e o presidente VAP acabaram de confirmar. É uma contratação de peso. O Flamengo abriu os cofres e confirmou. Os antes estão desesperados com mais esse reforço de peso no Flamengo. Vou trazer os detalhes dessa negociação, desse anúncio agora aqui nesse vídeo. Então já vai se inscrevendo aqui no nosso canal Redação Nildro Blue. Já vai deixando o seu like naquela humildade de sempre. Já clica embaixo em hype para esse vídeo. Corre nos comentários também, já deixa sua cidade, diga de onde você está nos assistindo, porque a gente manda aquele salve especial para você, torcedor rubro-negro. Créditos estão na descrição, a gente traz nos canais ESPN Brasil, tem o canal da Placar TV, o canal do João Guilherme e o canal do Vene Casagrande. Bora lá, nação! Apurei essa informação que a gente trouxe no último vídeo aí, a imprensa argentina noticiando, Flamengo contratando, tentando contratar Sousa do Racing, não procede. Pessoas do Flamengo garantem que não tem negociação. Não é uma posição que o Flamengo tem o desejo de contratar nesse momento, que é inicialmente para volante, né? Que é a posição inicial do Sousa. Muita gente acha que o Sousa chegaria para jogar na zaga. Não, ele é volante. Então o Flamengo não tem interesse, entende que está bem servido. Pode fazer uma contratação para esse setor, para essa posição? Pode, mas não seria uma contratação de investimento tão alto como seria para tirar o Sousa do Racing, porque o Flamengo já tem jogadores titulares. Seria uma reposição, uma saída do De La Cruz. Isso pessoas do Flamengo me informando, me passando quando eu fui apurar. Então, até o momento, não procede essa informação. Fica aí o aviso a vocês. A informação é a seguinte: o Arias não está jogando no Wolverhampton, foi para lá com uma questão de um sonho europeu e tal, como todo jogador tem. Mas hoje tem vários clubes que estão de olho monitorando a situação do John Arias no Wolverhampton. E o Flamengo é um dos interessados no John Arias, está monitorando essa situação do Arias e, obviamente, aguarda um contato, uma abertura de conversas, quem sabe uma proposta, e que isso pode acontecer, né, Bruno Andrade? Exatamente. Do lado do Arias, as pessoas já tomaram conhecimento do interesse do Flamengo, mas falta isso, falta bater a porta para apresentar uma proposta, apresentar um projeto, para entender se é possível, até porque o Arias não custou barato, 17 milhões de euros mais 5 por objetivos, então totalizando 22 milhões de euros, isso claro se ele atingisse os objetivos. Ele foi contratado a pedido do Vitor Pereira, o Vitor Pereira saiu, o André Hernan já falou, ele deixou de ser alguém indiscutível, até foi titular no último jogo contra o Nottingham Forest, derrota por 1-0, mas há muito tempo, pelo menos desde que chegou, o Arias não consegue uma sequência muito boa. O Wolverhampton, no geral, não faz uma grande temporada, enfim, lutando contra o rebaixamento. Então são problemas individuais, problemas coletivos, dentro e fora de campo. Então o Arias não está ali feliz, não está ali vivendo o seu melhor momento, seja ele individual ou coletivo. Conhece sim, ou também tem o conhecimento desses interesses do Brasil, sobretudo do Flamengo. Então aqui é muito claro, o Flamengo tem interesse na contratação do John Arias, mas falta o mais importante, que é sentar e negociar. Veremos então os próximos capítulos. Aqui estaremos no Fala Fonte para, enfim, fazer uma atualização em breve se acontecer de uma proposta ou de uma abordagem mais oficial, mais concreta. Mas por enquanto é isso, é um interesse embrionário, é o Flamengo buscando reforçar o ataque, sendo que o John Arias é um dos nomes sim que encabeçam essa lista de reforços para o ano que vem. Ô Bruno Andrade, mas a contratação do Arias se encaixa naquelas posições que o Flamengo tá buscando no mercado? Ou é mais um cara que, tipo, é um extra classe, chegaria no elenco para ser titular? Porque o Flamengo ele queria um goleiro, que mais? Quais eram as posições que o Flamengo tá de olho no mercado? O Flamengo definiu 3 posições prioritárias. Um goleiro para ser reserva, ou pelo menos para incomodar o Rossi, e o Brazão, a gente tem dito, e o Morisco, enfim, mas o Brazão, sobretudo, é o principal alvo. A busca por um zagueiro, e já falamos hoje, por exemplo, do próprio Vitão.
um atacante de área, ou pelo menos de mobilidade ali no setor ofensivo, para ser a sombra e para incomodar o Pedro, porque o Pedro, mesmo lesionado hoje, continua para o Felipe Luiz sendo o seu principal jogador, o seu principal atacante para a próxima temporada. No caso do Arias, que é um jogador muito mais de beirada, muito mais de meio campo / beirada no ataque, o Flamengo sabe que, e o André Hernan já falou sobre isso, aliás, temos falado frequentemente sobre isso, o Cebolinha vai por último ano de contrato, quer mais minutos, é o que tudo indica, pode ser negociado. A questão do Michael que não conta, o Michael é outro que o Flamengo colocou no mercado, então só nessa a gente já falou de 2 jogadores da mesma posição do Arias. E sem contar que o Arias é o típico jogador que o Flamengo gostaria de contratar pela preponderância, pelo passado que tem no futebol brasileiro, a mensagem que passa de contratar um jogador que é ídolo do principal rival ou dos principais rivais, o Fluminense. O Arias tem 28 anos, está longe de ser um veterano, ainda dá para cumprir bastante, apesar da idade ali se aproximando aos 30 anos. O Bruno Henrique falou recentemente que talvez o ano que vem seja o último dele, então aqui é o Flamengo talvez pensando a longo prazo. Se perder o Bruno Henrique em dezembro de 26, terminando o contrato, ficaria com o Arias à disposição ali para um contrato de 3, 4, 5 anos, porque o Flamengo, se contratar o Arias, não é para fazer um contrato curto, é para fazer um contrato longo. Então é o Flamengo pensando no presente, mas também no futuro, então faz sentido, muito sentido esse interesse concreto aí na contratação do John Arias, colombiano ex-fluminense. Só passando os valores que o Fluminense negociou o Arias junto ao Wolverhampton, a negociação gerou ali em torno de 22 milhões de euros, cerca de 142 milhões de reais. Então, André Hernan, o Flamengo, ele vai ter que fazer um investimento muito alto para tirar o Arias do Wolverhampton. É mais ou menos nesse sentido, né? Não, Mas lembrando que 17 mais 5, ou seja, foram 17 fixos e 5 por objetivos. E acho pouco provável, com tão pouco tempo de clube, que ele tenha atingido 5 milhões de euros ou perto disso. Ou seja, o Flamengo então ali teria que desembolsar entre 15 e 20. Não é informação, aqui é mais opinião pela última negociação do Arias. Aí assim, o Arias é um jogador que tem mercado no Brasil inteiro. Só que o que hoje, quem tem o aporte para entrar numa briga, entrar numa negociação pelo Arias, são Flamengo, Palmeiras e outros clubes com mais grana. O Atlético está se organizando e está tentando ter mais recursos para o ano que vem, mas me parece que desses clubes, o que tem mais possibilidade hoje, né, pensando em grana, pensando em investimento, é Flamengo e Palmeiras. O Palmeiras precisaria de um jogador como o Arias? Vamos lá, assim, porque o Palmeiras está perguntando aqui na live. Só para dar a informação, o Arias é muito bem avaliado internamente no Palmeiras. Sem informação. Muito bem avaliado. O Abel gosta, a diretoria gosta, o scout acompanha a evolução e, obviamente, também monitora também todos os jogadores que estão com pouca oportunidade, que não estão jogando e tal. Enfim, foi assim que se chegou a vários atletas, por exemplo, que o Palmeiras acabou contratando. Então, o Arias, ele desperta, sim, o interesse ali interno no Palmeiras, ele é muito bem avaliado, mas a questão é, qual que é a necessidade hoje de um jogador nessa posição? Vão me xingar aqui no chat, falar, é melhor que o Facundo, é melhor que o Sousa, é melhor que vários... Sim, mas hoje, por exemplo, o Palmeiras vai ter o Paulinho. O Paulinho pode ser esse camisa 10. Precisaria de jogadores do lado de campo? Sim. Mas assim, o que o torcedor do Palmeiras às vezes precisa entender, que aí é uma questão de cultura de contratações, quando o Palmeiras foi buscar o Sousa, todo mundo achou legal. O Sousa é um jogador de Premier League. Sim. O Facundo é destaque, é jogador que está sendo convocado para a seleção uruguaia, pelo Bielsa, a nova geração de jogadores da seleção uruguaia, o Facundo Torres é um deles. Todo mundo vibrou com as contratações. O cara de repente não deu certo, não se adaptou, não teve um ano bom. Cara, quem garante que o Arias vai chegar e vai ser o Arias do Fluminense no Palmeiras agora? Exato. Então tem muita análise que é feita com cautela dentro dos clubes antes de chegar e fazer um aporte para uma contratação. Porque assim, é aquela coisa, o que eu ouço muito nos bastidores do Palmeiras da alta cúpula é, se a gente ficar olhando a rede social, a gente contrata e descarta um jogador por semana. Então assim, tem que ir com muita calma. O Palmeiras vai perder o Arias para o Flamengo. Calma, o Flamengo também ainda nem abriu negociação. É só um interesse. É um interesse que, inclusive, como o Bruno falou, bem disse, existe quem está próximo ao Arias, quem está no dia a dia com o Arias, sabe que há um interesse do Flamengo e que pode chegar um contato, que pode chegar uma proposta. Então nós estamos falando de um mercado que começa a se movimentar e que ainda não dá para cravar que há uma negociação nem de um lado nem de outro. E até porque o que a gente sabe de informação sobre investimentos do Palmeiras visando 2026 é que não será feito um grande investimento, né? Porque já gastou 700 milhões nesse ano. Vai ter uma mexida pontual, sim. É pontual. No Palmeiras vai ter.
vai ter uma mexida pontual. Mas não a esse ponto de não pagar vai ser. 20 milhões de euros num jogador, talvez. Não vai ter, tipo, 700 milhões, a contratação do Tigrinho e o... Eu tô falando de exemplos, tá? Sim. Não vai ter um Vitor Roque e um Andréas Pereira. Tá. Tipo assim, um aporte espetacular, milionário. Vão ter contratações e vai depender muito do que vai ter de saída, né? Também no Palmeiras. Então, vamos pensar que, cara, o Palmeiras tem 2 jogadores para 2026 que estão voltando, que é o Paulinho e o Evangelista. Precisa de um substituto pro Evangelista. O Palmeiras olha também porque pode ser que o Aníbal Moreno saia com o interesse do River Plate. Será que o Emiliano Martínez vai ter mercado? Será que o Emi Martínez continua? Vai ter que buscar espaço, vai ter que melhorar. Fez uma boa partida até contra o Atlético Mineiro. Achei que o desempenho dele foi bom. Mas assim, é uma situação que não adianta. Tem que esperar. E não esperem que o Palmeiras vá abrir um caminhão-pipa de dinheiro e vai sair assim, ó, e tal, entendeu? Sim. Porque já fez um aporte importante ali de quase 800 milhões de reais. Não, eu fico imaginando esse Arias no Flamengo, porque a gente tá falando de um investimento muito alto. Tem Carrascal, tem Samuel Lino, que é a contratação mais cara da história do Flamengo. Então, dá a entender... Eu lembro até da informação do Bruno Andrade que o Wolverhampton não queria perder nenhum jogador nessa janela de transferência de janeiro. Mas a gente... Não vai facilitar. Não, então... Sim, claro que, no geral, por exemplo, o André, para eles é importantíssimo, o João Gomes é importantíssimo, o Arias, mesmo não sendo indiscutível, volto a dizer, ele foi titular no último jogo, mas a ideia é, para vender alguém, tem que vender num preço bom. Não vão vender ao desbarato só porque há interessados. Porque o principal objetivo, mais do que financeiro, é se manter na primeira divisão. Então, mesmo o Arias vivendo de altos e baixos, é um jogador importante para ser aproveitado. Agora, se chegar uma proposta perto daquilo que o Fluminense vendeu o Arias, eles vão considerar. Então, a questão é, contam com todos, mas não vão facilitar caso haja uma boa proposta. O Marcelo está perguntando aqui na live se o Arias não teria receio de manchar um pouco a história dele e tal, aquela coisa de marca negativa na história dele com o Fluminense, se acontecer alguma coisa dessa de Flamengo. Eu acho que por mais que você tenha uma história, por mais que você tenha todo ali um carinho por um clube, o cara tem que pensar como um profissional, né? John Arias é um jogador que não é um moleque de 21 anos que tem aí uma trajetória pela frente. Ele já tem 28, se eu não me engano. É por aí mesmo, é isso. Então, assim, é um jogador que tem que pensar muito no futuro dele. Posso depois... Lógico. Aceitaria o Gabi de volta no Flamengo, Papa? Aceitaria. Com salário mais baixo, aceitaria, claro, por que não? Você vai dispensar um jogador que, por mais que esteja vivendo uma fase ruim, ele possa dar a volta por cima, e é decisivo, né? Você pode falar o que for. É predestinado, é decisivo, resolve. Você tendo ali a possibilidade já tem uma de ligação ter com o clube, com a torcida. Tem uma ligação, tem o Pedro e tem algumas outras opções. E você ter o Gabigol, se ele vem com a mentalidade de que ele não vai ser titular, garantido, ele pode brigar para ser titular, pra mim, ok. Não seria problema ter o Gabigol de volta. Inclusive, é o que eu falei, é um ídolo. Tá no top 10 ali. A gente não pode tirar o Gabigol do top 10. E você ter um top 10 voltando pro Flamengo, óbvio que eu queria. Não vou falar mentira. O paparazzi é Gabizete. Eu fico muito chateado com esse negócio de Gabizete, sabe? Sabe por quê? Porque criaram essa coisa, justamente os que não gostam do Gabigol, que tem algum ranço com ele, criaram essa nomenclatura para quem pra desmerecer, que ele eu já critiquei mais fácil ele, de merecer a raiz do que não sabe, debater, ele teve vídeo já me atacando, dizendo que eu era corneteiro, brigando, discutindo comigo na coletiva, na zona mista. A gente já discutiu publicamente em zona mista e eu não tinha motivo para defender o cara, mas eu tenho camisa aqui, Gabigol. Porque para mim, eu separo as coisas. Eu tenho o meu momento que eu critico, como o Ilan também critica jogadores e técnicos se tiver que criticar. Só que eu tenho noção do peso que ele tem. Então, para mim, por mais que o Gabriel tenha seu lado polêmico, por mais que eu já tenha criticado em alguns momentos, eu gostaria de ter o Gabigol à disposição do Flamengo, para de repente encerrar a carreira, ficar até o final aí, 5 anos aí, mas com um salário menor. Não pode, o absurdo que ele pede não dá, né? Não dá. Raiz, aceitaria? Aceitaria, eu acho que com um salário menor, né? Quem não aceitaria? Qual torcedor do Flamengo não aceitaria o Gabriel? Acho difícil ter algum torcedor que dentro de uma realidade diferente, né? Ele entendendo que ele chegaria para compor o elenco, brigar por posição, tentar retomar, uma né? posição carente no Flamengo, tentar retomar a história dele no clube dessa forma, com um salário menor. Eu acho que seria um jogador super útil, é um jogador que tem uma mentalidade vencedora, é um jogador que tem uma conexão muito grande com o torcedor, é um jogador que tem essa sintonia com o Flamengo, com jogos decisivos, é uma posição realmente carente para o Flamengo, mas aí eu acho que ele teria que entender, né, que ele volta
pra compor, pra brigar por posição. Não é mais o status que ele chegou a ter em algum momento. E aí eu não sei se ele pensa dessa forma, porque ele já quer sair do Cruzeiro, ele pensa em sair do Cruzeiro porque ele quer ter mais minutos em campo. Eu tenho uma pergunta Que é garantia de sobre esse titularidade, assunto, Papa. é para um lugar que ele seja titular. Pois é, tem isso aí também. Eu tenho uma pergunta importante sobre esse assunto aí, mas antes, galera, tá ruim de like, hein? Dá uma moralzinha no like aí, vai, Solta o rapaziada. dedo no Avisa pra like geral, aí. manda Larga mensagem. o garfo, Avisa a que a gente tá faca, no ar, tá bom? Tá cheio de Galera tá superchat, almoçando. vou ler superchat também. Mas galera, fortalece aí, dá essa moralzinha com like. A gente tá perguntando se você aceitaria Gabigol de volta, se o Papa aceitaria, mas eu quero perguntar além disso. Existe essa hipótese, Raíza? Você vê isso como uma possibilidade do Flamengo, de repente, se interessar agora que ele quer sair do Cruzeiro? Você acha que é possível, viável ele voltar? Acho difícil. Acho realmente difícil. Aquela forma como saiu. Né? Eu acho que pela forma que ele saiu, na época a gente falou sobre isso, né? Houve uma discussão com o Felipe Luiz, houve uma questão ali até no vestiário com o próprio Felipe Luiz. Quando ele sai do Flamengo, ele até dá uma declaração que ele fala assim: eu não vi a hora disso acabar pra voltar a ser amigo do Felipe Luiz. Ou seja, não era ele nada fala dele, isso, né? Porque eles sempre foram muito próximos, muito amigos, mas o Felipe vira o treinador, obviamente que eles acabam tendo alguns atritos ali, e ele fala isso, que ele não via a hora de acabar tudo pra que ele pudesse voltar a ser amigo do Felipe Mas Luiz. da mesma maneira... E os planos dele, né? Acho que não me parece encaixar no que hoje Ele quer jogar. ele quer entraria jogar. no Flamengo, mas Fala, tem garoto. espaço pra jogar, né? Hoje, pô, Ah, com mas é o 5 Pedro, né? alterações... Mas Não, ele no não ser Cruzeiro, titular, não mas ser ele no titular. Cruzeiro, ele tem um excelente contrato no Cruzeiro, tá? É. Ele conseguiu um contrato sensacional no Cruzeiro e ele tá planejando, pensando, avaliando essa saída dele pro ano que vem com esse intuito de jogar mais. Se no Cruzeiro ele joga menos, eu acho que no Flamengo, pelo menos no início, ele não ia chegar Vai jogar quase jogando de nada. cara. Ontem ele entrou, inclusive, não resolveu. Teve uma chance no fim Teve do uma jogo. grande chance, né? E 2025 não dele chutou foi tão bem bem, fraco. não. Fala, Garone, você ia falar? Até esqueci. Ah, não, que em relação a essa ligação dele com o Felipe Luiz, até isso pode ser um facilitador. Os dois se conhecem bem. Então, assim, no sentido de que, da mesma forma que ele falou, que bom que isso terminou, que eu posso voltar a ser amigo do Felipe, uma conversa franca entre os dois, se são amigos, também vai falar, pô, beleza, você quer voltar, mas você quer voltar como? O que você quer? Porque, ó, o que eu tenho pra te entregar é isso. Hoje o espaço que tem no elenco é esse. Mas mas o temperamento do Felipe, desculpa, eu acho que não casa muito com isso, não. mas são Acho que o amigos, Felipe, né? É diferente. mas é amigos, São amigos. negócios à parte. É. Eu acho que Ó, profissionalmente... Um contratinho bem amarrado. O diretor aqui tá falando, ó. Eu não aceitaria o Gabigol hoje. Não consegue jogar no Cruzeiro. Tem isso. É verdade, mas é Tem que verdade. ser, é verdade. O 2025 do Gabigol é muito ruim. E o nível do Flamengo é um nível acima, né? O Será Flamengo já que tem uma ele- concorrência será que ele- absurda. com Será que quem ele tá lá. desaprendeu de jogar bola? Vocês É esse que é o acham? ponto. Não, mas o tempo passou, né, Papa? Ah, o tempo mas vai se quiser passando, volta. né? Será que é questão de massa muscular? Será que teve Também, alguma sim. mudança no biotipo Mobilidade dele? interfere. Acho que é mais Massa muscular motivação. interfere na mobilidade, na velocidade. Ah, mas O tá tempo novo vai ainda, passando, pô. cara. Mas tá novo ainda, pô. Quantos anos tem o Gabigol? 29? 28, Pô, que isso, tá 30? novo ainda. É pra estar no auge, pô. Quantos anos tem o Gabigol? O Gabriel Não, o Gabigol tem começou a jogar com 29, vai 16, fazer pô. 29, né? Ele tem 28, eu Não é acho. tão, claro que não é veterano para Acho que vai jogador de fazer futebol, 29. Não, tá. mas o Não, tempo tem vai 29, passando, né? tem 29. Eu acho que é mais motivação, sabia? Vai fazer Acho que é mais 30. Eu motivação. vejo ele muito forte, né? Então, isso às vezes interfere na Eu acho que ele mobilidade piorou do jogador, muito, na tá? velocidade. Piorou muito depois que ficou forte, tá? Ele piorou muito. É isso, é disso que eu tô falando. Tem uma virada de chave, né, Raíza, pra baixo, né? Ele tem uma virada justamente quando ele começa a ganhar massa muscular no Flamengo. Você se lembra Sabe disso? quem tá assim também? O John Kennedy no Fluminense, que pô, tava voando em 2023. Ele hoje dá a impressão que tá um pouquinho troncudo demais, tá meio fortinho demais. Ele perdeu a mobilidade, perdeu a velocidade. Isso às vezes atrapalha o jogador. E o Pedro tá treinando. E o Flamengo jogará sábado, 14h, no Ahmad Bin Ali Stadium. Aliás, eu vou te falar um negócio, eu acho que é o estádio mais lindo que eu vi na minha vida. É um palácio. De novo, vou falar do luxo, da riqueza, da ostentação. É um negócio assustador, muito bonito, um gramado impecável. Os próprios jogadores do Flamengo que jogaram na Europa, né, e pegaram já gramados tops, falaram, cara, nunca vimos um gramado desse jeito. E os 3 jogos da Intercontinental serão realizados nesse estádio, que fica em Al Rayyan, que é ao lado de Doha. É como se fosse Rio-Niterói. Doha, Al Rayyan. São Paulo, Guarulhos. Belo Horizonte, Nova Lima. Por ali, entendeu? Aquela cidade grande e que tem uma cidade menor ao lado. Essa é a Al Rayyan. E os 3 jogos serão nesse estádio, dessa parte final do Mundial de Clubes, exatamente porque está acontecendo a Copa Árabe, que reúne países de origem árabe e é um sucesso por aqui.
A competição fica bombando, tem a chancela da FIFA, seleções, Marrocos, nosso adversário, jogando contra a Arábia Saudita, Egito, Argélia. Então, é um negócio muito doido. E, rapaz, o que eu falei? Eu falei 1932? Eu falei 1932? É isso mesmo? Mas o que eu falei em 1932? Eu tô meio doido mesmo. É fuso horário também, né, gente? Não é que eu tô bêbado, não. É fuso horário. Aqui são 1 da madrugada. E aí eu tô aqui há 6 dias. 5 dias, né? E a gente vai se adaptando. Ainda não encaixou completamente o fuso horário. São 6 horas à frente. Aí vocês estão começando a noite, né? E aqui a gente está já na madrugada do Catar. Estou sabendo que tem jogo aí hoje, hein? Copa do Brasil, né? Vasco e Fluminense no Maracanã. Ontem o Corinthians venceu o Cruzeiro por 1-0 no Mineirão, hein? Cruzeiro que se cuide. O Corinthians conseguiu uma bela vantagem. Gol do Memphis. Acompanhei hoje pela internet aqui. A gente está muito longe, né? Tá do outro lado do mundo, com o fuso horário em cima, e estamos focados aqui no Flamengo e no Mundial. J. Ferreira, aí o Sousa, João, será que vem o Sousa do Racing? Olha, é normal nessa época do ano, né? Começa a chegar o mercado da bola, final de ano, e aí começam as especulações, né? Ah, fulano vai sair, Beltrano vai chegar. É um nome que apareceu. Segundo um argentino, o jornalista César Merlo, o Flamengo estaria interessado na contratação dele. O certo é o seguinte, o Flamengo irá contratar, né? O próprio José Boto já declarou que serão contratações pontuais. O Flamengo não precisa de muitas contratações, mas irá contratar. O Flamengo vai trazer um goleiro, porque o Matheus Cunha foi embora. O Flamengo busca um zagueiro. O Flamengo busca um atacante na função do Pedro, para ter ali uma opção ao Pedro, né, que hoje treinou, inclusive, vamos falar disso já já. E também mais um atacante de lado. O Flamengo vai buscando essas posições aí no mercado da bola e avaliando para ver quais são as contratações necessárias. Mas o Sousa, por enquanto, é especulação. J. Ferreira faz uma pergunta boa, hein? Felipe Luiz ganhando o Mundial se torna o melhor técnico da história do Flamengo, João, mesmo novo? Sim. Não há a menor dúvida disso, cara. Felipe Luiz ganhou Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, Carioca, Supercopa, e se ganhar o Mundial, gente, um pouco mais de um ano como técnico profissional, é um fenômeno. Os resultados falam por ele. Vai se tornar, sim, o maior treinador da história do Flamengo. E outra, ele foi grande como jogador também no Flamengo, né, gente? Ele ganhou Copa do Brasil, ele ganhou Libertadores da América 2 vezes, ele ganhou Campeonato Brasileiro 2 vezes como jogador do Flamengo. Ou seja, além do treinador, ele foi enorme também como jogador, né? Então, o Felipe Luiz, não só como treinador, como jogador, juntando tudo num pacote, ele se torna um dos maiores nomes da história do Flamengo. Eu não tenho a menor dúvida disso. Tá respondido aí, parceiro? Eu acho que é assim. Se ganhar, eu acho que ele já está no mesmo patamar do Jorge Jesus, cara. Porque ele conseguiu, mesmo que em temporadas diferentes, ganhar um título que o JJ não ganhou, a Copa do Brasil. Só que o JJ fez um trabalho de 11 meses extraordinário. Mas ele, com uma característica completamente diferente, gente, já ganhou tudo, né? Tetra da Libertadores da América, N brasileiro, repetiu o feito de 2019, né? Ganhou Carioca, ganhou Supercopa e tem chance de ganhar o Mundial, né? Faltam 2 jogos. Vai pegar o Pirâmides do Egito. Pirâmides que tem Dunga e Zico. Vocês sabiam disso? Tem um volante chamado Mohamed Dunga, que eles chamam de Dunga, e tem o Mofat Zaiki, que eles chamam de Zico. São curiosidades do time do Pirâmides, que é uma equipe nova, tem 2018, foi comprado o clube, que era de uma cidade do interior do Egito, foi comprado por um bilionário árabe, foi comprado por um bilionário árabe. Aí o cara investiu lá e transformou nesses 7 anos o Pirâmides na terceira força do futebol do Egito e é o atual campeão continental. Ganhou a Conca Champions da África. E por isso que ele está no Mundial. Vocês se lembram em 2018 ali, quando um time egípcio veio ao Brasil, chamado Pirâmides, e contratou o Keno, Alberto Valentim como técnico, Rodriguinho, Carlos Eduardo, Ribamar, gastaram 22 milhões de euros. Você lembra disso? 2018? Era esse Pirâmide aí, que estava nascendo, né, depois da compra do clube e a transferência para a cidade do Cairo, capital do Egito,
mas os brasileiros não se firmaram lá. Mas esse time virou uma força do futebol egípcio e africano em 7 anos, porque tem muito dinheiro sendo colocado ali. E tem um brasileiro, que é o Everton, atacante, jogador de 29 anos, natural do Amapá, que começou na base do São Bernardo de São Paulo e depois foi jogar na Sérvia, passou pela República Tcheca e esse ano chegou ao Pirâmides. Esse é o adversário do Mengão. Deixa a galera aqui falar comigo. Grande João, a voz da nação. Muito obrigado, Alex Oliveira, pelo seu carinho, meu irmão. Felicidade para você. Alisson, boa noite, João. Na expectativa para o nosso faraó Arrascaeta botar a banca contra o Pirâmides. E o Arrascaeta, hein, gente? E o Arrascaeta, hein? Porque desde quando ele chegou ao Flamengo, embora ele tenha arrebentado, 2019 foi incrível, depois em 2020 ele continuou incrível, 2021 ele continuou incrível, mas se machucou muito, 2022 ele foi bem também, mas tinha muitas lesões, 2023 todo mundo foi mal no Flamengo, 2024 ele começou a engrenar ali no final do ano com o Felipe Luiz, e em 2025 simplesmente o melhor ano da carreira dele. Quando a gente pensava que a Arrascaeta ia entrar num declínio depois de 2019, ele está subindo. Ele está num nível que nós nunca vimos o Arrascaeta. Aos 31 anos, o papai do Milano está ainda mais inspirado agora. Papai Arrasca. E aí, cara, quando esse jogador está bem, desde quando ele chegou ao Flamengo, e desde quando ele chegou ao Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro sabe disso, ele era muito importante lá, mas desde quando ele chegou ao Flamengo, ele se tornou o jogador mais importante do time. Se Gabigol e Bruno Henrique brilharam, devem muito a Arrascaeta. Porque ele participa dos gols, ele gera oportunidades, ele cria situações que esses dois souberam aproveitar muito bem e entraram para a história. E continua fazendo isso, cada vez melhor, e sendo artilheiro. Né? Ele foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, ele ontem fez 2 gols, ele se tornou o maior artilheiro do Flamengo em mundiais de clubes ao lado do Pedro, com 4 gols. É um jogador histórico, né, minha gente? É um jogador histórico. Que ontem conquistou o 18º título da carreira dele, ele e Bruno Henrique, com a camisa do Flamengo. Derby das Américas. Derby das Américas é uma taça oficial da FIFA, torneio internacional. Então vale, é da FIFA. Tá lá, entregou para o vencedor. Como sábado vai valer a Copa Challenge. Quem vencer leva um troféu da FIFA. Então o Arrascaeta pode sair aqui do Catar com 20 títulos. Ele e Bruno Henrique. Então, minha gente, é muito grande na história do Flamengo. Eu não tenho dúvida que nós vamos falar durante muito tempo. Eu vi o Arrascaeta jogar. O que se fala hoje do Zico, o eterno, o maior de todos, a história do Flamengo, a grande identidade e representação rubro-negra é Arthur Antunes Coimbra, mas eu não tenho a menor dúvida que esse uruguaio ele está se posicionando num patamar da história do Flamengo abaixo apenas de Zico. É muito ídolo. E eu chego a dizer o seguinte, o Arrascaeta é o Zico da nova geração do Flamengo. Impressionante. Que jogador. Que ídolo. E renovou o contrato até 2028, né? Podendo esticar até 2029. Provavelmente ele vai encerrar a carreira no Flamengo. Então é algo extraordinário. Estarmos acompanhando o Arrasca. Muito obrigado aqui ao Edemilson, que está acompanhando a gente aqui. Muito obrigado, Edemilson. Valeu. Esse time do Pirâmides é melhor do que o Cruz Azul? Olha, na teoria, não é. Não é. Mas é futebol, né? É futebol. Então, é bom ter cuidado. É um jogo perigoso exatamente por isso. É um adversário que não é muito conhecido, não é muito badalado, né? Então, a confiança vai lá no alto, é um jogo para você entrar bastante focado. Mas o time do Felipe Luiz tem essa capacidade, eu não tenho a menor dúvida, né? E essa preparação mental. O Flamengo, estou aqui acompanhando o Flamengo quer muito ser campeão do mundo. Esses jogadores têm em mente igualar o feito da geração Zico. Eles querem marcar a geração Arrascaeta, Bruno Henrique, Felipe Luiz, como a maior da história do Flamengo ao lado da era Zico, da geração Zico.
eles têm esse propósito, eles têm esse desejo, eles estão unidos nesta missão. Então o Flamengo está querendo muito, viu, gente? Eu posso testemunhar isso aqui para vocês. Alisson, que belo regalo ayer del Muchacho de Cruz Azul, faz parte do jogo. O companheiro errou, o Arrascaeta estava lá bem posicionado, fechando a linha de passe, pegou a bola e fez o gol. Isso acontece no futebol, né? E o Flamengo soube aproveitar. Sempre muito bom vê-lo, João, traz muito boas lembranças. Muito obrigado, Thaís. Acompanha a gente lá na Flamengo TV, a mais querida, a única a narrar os jogos do estádio. Você está vendo um monte de transmissão por aí, né? Todas ótimas. Mas no estádio só tem o João Guilherme de narrador, pela Flamengo TV. Narrando até na frente da televisão, porque eu estou aqui, em Doha, no Catar. Então, ó, Flamengo TV, baixa o som da TV, se liga na Flamengo TV e vamos com tudo. Fala, João, engraçado que década de 90 que o São Paulo ganhava todo mundo, os paulistas não reclamavam da hegemonia no futebol. Agora, estão reclamando? Eu não sei, porque eu estou aqui longe, mas uma hora ia chegar, né? Pelo trabalho feito no Flamengo, pelo planejamento, pelo investimento, pela condição financeira. Uma hora ia chegar. A Liga Árabe tem muito dinheiro, pode ser futuro parceiro do Flamengo em várias coisas. Essa é uma das vantagens do Flamengo estar aqui, né, no Catar. Tem estreitado laços, né, com autoridades do Catar, um mercado riquíssimo, riquíssimo. Temos aqui, ó, Arthur Jorge, técnico campeoníssimo pelo Botafogo, está no Al Rayyan. Roger Guedes está no Al Rayyan. Gregory está no Al Rayyan, volante. Claudinho está por aqui também. Então temos muitos brasileiros por aqui. E o Arthur Jorge, no caso, português, mas que fez sucesso no Brasil. Pedro Rocha, Flamengo 3, Pirâmide 0. Perfeitamente. Isso, nação rubro-negra. Fechamos, então, com chave de ouro as principais notícias e informações do nosso Flamengo aí dessa última hora. Quero a sua opinião? Corre aí nos comentários e deixa a sua opinião. Se você está animado aí para o Flamengo na final do Mundial de Clubes, então, mais esse desafio antes contra o Pirâmides, então, jogo que acontece pela semifinal, então, desse Intercontinental. O Flamengo que ganhou o primeiro do Cruz Azul por 2-1. E o PSG, né? O Paris Saint-Germain aguarda o Flamengo na grande final. O Flamengo podendo ser campeão do mundo ainda nessa temporada. Nação rubro-negra, quero a sua opinião aí, se você está animado ou não por mais esse título do nosso Flamengo. A gente trouxe várias atualizações também no mercado da bola aí. John Arias, o Santiago Sousa também, do Racing no Flamengo, muitas informações do mercado da bola, e agora eu trago uma informação também que acabou de sair, é uma bomba urgente do mercado da bola do Flamengo também, nação rubro-negra, e a atualização eu preciso te trazer aqui, já vai deixando aquele like no canal Redação Ninho do Urubu, porque o Flamengo acabou de topar, tá, pagar 45,9 milhões e fica oficialmente perto, muito perto de anunciar Sebastián Villa, tá? Octacampeão do futebol argentino, o atacante também estava na mira do Grêmio, tá? River Plate e do Racing, informação que acabou de sair nessa última hora, a gente já traz aqui no canal em primeira mão, vamos dar uma olhada então, Flamengo perto de anunciar então o Sebastián Villa. Enquanto o Flamengo então se prepara para enfrentar o Pirâmides pela semifinal da Copa Intercontinental no Catar, a diretoria rubro-negra não para de trabalhar pesado, visando então a janela de transferências aqui na tela, então, o Sebastián Villa, tá? Jogador do Boca Juniors aí comemorando um gol, para quem não sabe quem é ele, é esse aqui, o Sebastián Villa, praticamente fechado com o Flamengo. Contudo, então, a bola da vez na Gávea é a possível contratação do colombiano Sebastián Villa, ex-Boca Juniors, que atualmente joga pelo Clube Esportivo Independente Rivadavia, da Argentina, tá? O Flamengo está próximo de anunciar Sebastián Villa, é o que traz aqui a informação na tela. Então a informação é do jornalista Daniel Pérez, que inclusive revelou que o rubro-negro topou pagar 8,5 milhões de dólares, tá? O que dá aproximadamente aqui 45 milhões de reais, tá? Pela contratação do Sebastián Villa. Aqui o anúncio que ele fez, ó. Sebastián Villa está muito perto de se juntar ao Flamengo no Brasil. Os brasileiros pagariam 8,5 milhões de dólares, né, por Villa. Publicou o comunicador através das suas redes sociais, né? Jornalista aí respeitado que deu a informação que o Flamengo está praticamente fechado com esse jogador. Além do Flamengo, então, o Grêmio, o River Plate e o Racing também estão de olho no colombiano, mas ainda de acordo com o jornalista, a equipe da Gávea, né, o Flamengo está bem próximo aí de anunciar essa contratação do atacante Sebastián Villa.
Tá? O histórico recente dele aqui ainda traz aqui na matéria, revelado pelo Tolima. Sebastião Villa é famoso por sua passagem pelo Boca Juniors, que durou 6 anos, tá? E até se transferiu ao Beroe, da Hungria, onde disputou apenas 11 jogos, marcando 5 gols e distribuindo 2 assistências. Em 2024 ainda, o atacante se transferiu para o Clube Esportivo Independiente Rivadavia, onde atua até o momento, totalizando 10 gols e 15 passes para gols, no total de 60 partidas, então 10 gols e 15 assistências. Pelo futebol argentino, Sebastião Villa conquistou 8 títulos, então, entre sua atual equipe e o Boca Juniors, além da Liga Colombiana também, enquanto ainda atuava pelo Tolima. É isso, Nação Rubro-Negra. Então, informação urgente aí do mercado da bola, traz que o Flamengo está praticamente fechado com o Sebastião Villa, tá? Jogador que chegaria aí para ser o novo camisa 9, chegaria para o lugar do Pedro aí no ataque do Flamengo, ou para ser o substituto do Pedro aí. O Flamengo está buscando um atacante, esse atacante pode ser o Sebastião Villa, jogador do Boca Juniors. Quero a sua opinião aí nos comentários, torcedor rubro-negro, se você aprovaria a chegada, a contratação dele, do Sebastião Villa, jogador aí, atacante, ex-Boca Juniors. Quero a sua opinião, corre nos comentários agora aí e deixe a sua opinião se seria ou não uma boa contratação para o Flamengo, o Sebastião Villa, se chegaria para ser o novo camisa 9 aí, titular do Flamengo. Corre agora nos comentários e deixe a sua opinião se você aprova ou não essa contratação do Flamengo nessa informação urgente da última hora. Obrigado pela audiência aqui no canal Redação Nildo Urubu. Já se inscreva no canal, já deixe seu like, já clique em hypar e deixe nos comentários sua cidade, diga de onde você está nos assistindo, que a gente manda aquele salve especial para você. Créditos estão na descrição, a gente trouxe os canais ESPN Brasil, o canal do Fala João Guilherme, o canal da Placar TV e o canal do Vene Casagrande. Muito obrigado, tamo junto, saudações rubro-negras, bora nação!